Muito bem, pessoal. Então, vamos aqui neste vídeo fazer uma apresentação, né, dos resultados atingidos pelas empresas, critério a critério. Bom, começando então pelo critério de liderança na região 1. Vemos aqui que a Atmos Prime foi a primeira colocada com 32,78%. Por isso ela tem 7 pontos. A segunda colocada foi a Beta Climate, com 25%, tem 6 pontos, então, pela segunda colocação. A terceira colocada foi a Air Max, com 14,8%, 5 pontos. A quarta colocada foi a Confortar, com 10,95%, 4 pontos. Quinta colocada, AirTech, 7,34%, então fica com 3 pontos. Em sexto, a Viva Termo, com 6,95%, 2 pontos. E a sétima colocada, a Brizitec, com 1,5%, tendo então 1 ponto. As pontuações vão ser multiplicadas pelos pesos que vocês atribuíram quando especificaram os objetivos estratégicos. Então, temos aí os pesos e as multiplicações. Destaque aqui para a Atmos, que foi a primeira colocada e, por isso, né, também, né, atribuiu peso 8 aqui. Então, 7 vezes 8, 56 pontos, e ela conseguiu, então, uma pontuação máxima. Ah, as demais empresas colocaram pesos medianos ou pesos bem baixos, então mostra que não tinham tanto interesse aqui na região 1, tá? Não tem nenhum problema, né? Se, desde que também tenham colocado o peso mais alto em outra região e ter tido sucesso lá, né? Bom, provavelmente isso deve ter sido uma boa disputa, porque muitas pessoas, muitas empresas, né, se dedicando aí às regiões 2 e 3. Deve ter sido uma boa competição. Bom, seguindo então aqui, próximo item, a liderança na região 2, vemos que a Beta Climate foi a primeira colocada, 7 pontos. A segunda colocada foi a Armax, 20%, 6 pontos. Terceira colocada, Confortar, com 18,58%, 5 pontos, e assim por diante segue as demais empresas. Os pesos atribuídos, então, realmente aqui vemos que muitas empresas tiveram interesse maior na região 2, né? Confortar, né, atribuiu peso 7, a Beta Climate também atribuiu peso 7, a Airtech atribuiu peso 7 também, a Airmax também peso 8 aqui, tá? Bom, o que nós podemos dizer aqui? A Beta Climate foi a primeira colocada, atribuiu um peso alto, ok, né? Isso é bem coerente, né? Ela conseguiu, atingir bem seu objetivo, 49 pontos aqui. Então, a Air Max atribuiu peso 8, ficou em segundo lugar, ok também, né? Uma boa colocação, né? O seu peso elevado também está ali. Ah, demais empresas, um peso mediano, uma colocação menor, né? Temos aqui Vivatermo, Atmos, tá? A Confortar, assim, teve um peso 7, foi a terceira colocada. É, não, é um impacto razoável aqui, né? Claro que seria melhor se tivesse mais pontos, né? Mas não é tão mal. Com isso, nós temos a liderança provisória da Beta Climate, seguida pela Armax, terceira colocada a Breeze Tech. Próximo quesito, liderança na região 3. E aí vemos que a primeira colocada foi a Viva Termo, a segunda colocada a Airtech, terceira colocada a BriseTech. Os pesos atribuídos, então aqui também muitas empresas colocando pesos, né, mais baixos, né, mediano talvez aqui, e poucas empresas mais alto. Os destaques, então, Viva Termo foi a primeira colocada, atribuiu um peso alto, 7, parabéns à empresa, né? A BriseTech
colocou o peso 8, foi a terceira colocada. É aquela coisa, né? O impacto aqui acaba interferindo um pouco no desempenho, né? Mas não tanto, não foi tão ruim assim. Mas, de qualquer forma, uma boa pontuação, 40 pontos no total, né? As demais empresas, né, pesos pequenos, e a colocação não tão boa, ok, né, com a Confortar, né, natural, isso daqui não tem grande impacto. A Atmos também colocou um peso 2 e teve somente uma pontuação, porque teve 0%, né, não teve interesse na região 3. Bom, no final, temos aqui a liderança provisória da Beta Climates, seguida por Airmax, um pouco mais atrás, e na terceira posição, a Viva Termo, mas assim, né, com grande competição. Olha, duas empresas empatadas aqui, Atmos e Artec, né? A Viva a confortar um pouquinho, né, mais atrás desse pelotão intermediário, né? E na sétima posição, a BreezeTech. Bom, agora vamos para os critérios econômico-financeiros. Então, o primeiro critério de faturamento, né? Que empresa que mais faturou? Foi a Beta Climate, né? Então, por isso tem 7 pontos. A segunda colocada foi a Viva Termo, 6 pontos. Terceira colocada, a Airtec, né? 5 pontos. Os pesos que foram atribuídos, bem variado aqui, né? Pesos menores, pesos maiores. Mas o que chama a atenção, né? Viva Termo ficou em segundo lugar, colocou um peso 6, né? É uma boa pontuação. A, a Beta Climates, que foi a primeira colocada, colocou um peso mediano também, médio para alto, peso 6. Se tivesse colocado um peso 8 aqui, né, teria um resultado ainda mais expressivo. Ah, e assim por diante, né? Ah, temos então aqui que a Beta Climate dispara na liderança, está bem à frente das outras, e o segundo pelotão está bem disputado, né? Entre Viva Termo, que é a segunda colocada, a Air Max e a Airtec empatadas na quarta posição. Critério de lucratividade. Então, a Airtec foi a primeira colocada, a Confortar em segundo e a Beta Climate em terceiro, né? Muito próximas. Ah, os pesos atribuídos, e aqui já se faz uma grande diferenciação, né? Chama a atenção a Atmos, que colocou o peso 8, mas foi a quinta colocada. Isso realmente deu um impacto muito grande no desempenho final. A a Artec foi a primeira colocada e colocou um peso médio. Bom, se ela foi bem sucedida em outros critérios, tudo bem. Mas se não, poderia ter colocado mais peso aqui, né, para poder aproveitar essa sua primeira posição. Tem mais empresas, pesos medianos, né? E temos então aqui a liderança ainda da Beta Climate, bem à frente das demais. Segunda colocada agora, a Airtec passou à frente. Terceira, Armax. Quarta, Viva Termo. E o terceiro critério econômico-financeiro, o patrimônio líquido. A Beta Climate foi a primeira colocada, a Artec em segundo e a Viva Termo em terceiro. Os pesos atribuídos, então aqui temos que a Atmos colocou um peso 7, mas foi a sexta colocada, então que isso impacta muito no desempenho final. A Brizitec também, né, foi a sétima colocada e colocou um peso alto aqui. Então, né, essas empresas não conseguiram atingir os objetivos específicos, ou não os perseguiram, na verdade, e isso impacta muito no resultado final. A Beta Climatia, né, foi líder aqui, mas já estava indo bem em outros quesitos, né, colocou aqui um peso mediano, e assim por diante, né? Vejam sempre que um grande fator aqui é você colocar um peso grande, né, um peso maior, naquilo que você obtiver maior ponto, né? Então, é a perseguição dos objetivos estratégicos. Esse é o grande critério, né? Um grande fator aí de sucesso das empresas. Bom, temos no momento, então, a liderança
isolada mesmo, daqui da Beta Climate, seguida pela Airtech, e empatadas na quarta, na terceira posição, a Armax e Viva Termo. Bom, agora vamos para os critérios de sustentabilidade. E o primeiro, a sustentabilidade ambiental, que é composto pelas decisões que vocês tomaram a respeito dos efluentes, né, licença ambiental também, que vocês acabaram tomando decisões. E aqui, o ideal realmente é todas as empresas obterem nota 5, né? Porque aqui não é uma competição entre as empresas, mas são fatores exclusivos de cada empresa. Então, as empresas que não obtiverem nota máxima, né? No caso da Confortar, o caso aqui da Armax da Viva Termo, né? é, Olhem o relatório de avaliação que o simulador faz a respeito das decisões que vocês tomaram e confira aqui, porque é muito importante, né? Vocês saberem por que que não tiveram a nota máxima, né, em sustentabilidade ambiental. Bom, temos a soma e as médias, e isso é nota, a média máxima 5. Os pesos, é peso 5 para todos também. E aí temos, né, um avanço de todas as empresas, as posições não mudaram, apenas um avanço na pontuação. Critérios de sustentabilidade social e práticas trabalhistas, então as decisões a respeito da cabine de pintura, a máscara, melhor dizendo, né? Máscara de pintura, de rotatividade do pessoal, e temos então aqui a soma e a média, e igualmente, né? As empresas que não tiveram nota 5 nesses quesitos, observe o relatório feito pelo simulador, e faça uma análise da sua decisão em relação a isso que o simulador está apontando para vocês, tá? Vemos então que na pintura somente a BlizzTech não teve a nota máxima e todas as empresas não tiveram nota máxima no critério de rotatividade do pessoal. Então, observar também, né, a questão da motivação, né, dos trabalhadores, né, dos vendedores. Bom, temos aqui as somas e as médias, peso 5 para todos e, novamente, temos um avanço, né? Mas aqui destacando-se, né, na terceira posição, a Air Max agora um pouco à frente da Vivater. E por fim, né, o último critério, que é a liderança em sustentabilidade social, direitos humanos e sociedade, questões, né, relacionadas à negociação sindical, ao a possível, né, denúncia aí de trabalho infantil, né, na crise de matéria-prima, a participação nas licitações, etc. aqui, né? A articulação entre empresas, esse aqui é um item que costuma dar alguma dúvida. Então, é muito importante que vocês também observem, né? As empresas que não tiveram nota máxima em algum critério, que vocês vejam o relatório que o simulador está apontando para vocês. Pontuações atribuídas, né, pelas médias e o peso 5 para todos novamente. E temos então aí a chegada final, né? A formação do pódio, primeiro lugar, Beta Climates, né? Parabéns. 251 pontos, é uma pontuação expressiva em relação às demais edições que tivemos do jogo. A Airtec em segundo, uma ótima pontuação também, 218,5. E a IMAX em terceiro também, acima dos 200 pontos, né? 205,5%. E as demais empresas aqui no ranking, né? Parabéns a todos, né? Todas as empresas competidoras. O mais importante aqui, além de chegar na frente, é o aprendizado, tá? Qual foi o aprendizado obtido, tá, ao longo de todas essas rodadas e principalmente agora ao final, com a avaliação feita. Nos encontramos então amanhã no seminário, onde a gente pode conversar um pouco mais sobre o jogo. Até lá!